Fala aí, pessoal, estão ouvindo bem? Deixa eu botar um fone aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Pronto. Esperar o Diego entrar aí pra gente bater um papo, então, né, sobre o concurso. Fala, X. Caralho, fui fazer a barba aqui agora só pra isso. Puta talho no rosto. Cadê o Diego? Aí, pronto, Diego. Eu vou deixar a live salva assim, esperando o Diego aí entrar. Fala, Sidoca. Salve aí pro Técnica Notarial. Pois é, tô precisando, olha só. Cortoço. Sangrando até agora. Fala, Paulo. Fala, Ô, Lucas. Diegão, tranquilo? Deixa eu só arrumar Beleza? aqui. Beleza? Tranquilo, e você? Tranquilo? Nosso futuro Delta, né? Finalmente, né? Já estão aí já 4 concursos, 2 anos já aprovado em concurso Lucas, e não sou nomeado nunca. eu vou sair e entrar de novo, que o celular tá descarregando esse aqui, eu vou entrar pelo segundo aqui, tá bom? Beleza, vai lá. Agora que eu vi. É um minuto, só tirar e botar de novo, tá? Beleza, eu espero. Vai lá, tranquilo. É, pessoal, então esperar então um pouquinho, né? Vocês têm alguma dúvida aí, alguma coisa que vocês podem já perguntando, talvez eu possa responder, ou então depois que o Diego entrar a gente pode ir respondendo, né? Qual o bizu feroz para passar na PF? Bizu feroz é estudar, né? Para passar em qualquer concurso, né? Não tem como. Tem que estudar muito. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente vai falar sobre concurso em geral, assim, né? Sobre estudo para concurso público. Quer dizer, o Diego ele passou aí em concurso público de delegado, né? Delegado do DF. E hoje ele é promotor de justiça lá em Santa Catarina. E eu ainda não sou delegado, né? Eu fui aprovado em 4 concursos de delegado, mas não tomei posse em nenhum ainda, né? Eu estou esperando a Academia da Polícia Federal, que vai acontecer, a segunda Academia da Polícia Federal, que vai acontecer em outubro, né? Então eu espero aí até o final do ano estar empossado como delegado federal. O que é esse negocinho aqui? Ah, dá para mandar pergunta por escrito aqui também. Entendi. Então, ó, a segunda fase de Delta. Deixa eu responder isso já. Depende do concurso, né? O concurso da Polícia Federal, a prova dissertativa é no mesmo dia da prova objetiva, né? Então, na verdade, você já tem que estar preparado para fazer a prova dissertativa e objetiva no mesmo dia, né? Então, depois você vai ter tempo para estudar só para uma prova oral, né? Que é depois. Mas a dissertativa e a peça prática é no mesmo dia do objetivo. Sim, a prática jurídica é exigida no momento da posse na PF, depois da academia de polícia, né? Então, claro que as pessoas já estão estudando agora, né? Já tem uma vantagem enorme, né? Sobre alguém que vai começar a estudar agora para Delta PF, né? Mas eu acho que tudo é possível, né? Mas, obviamente, você vai ter que se esforçar muito mais do que quem já estava estudando até agora, que já tem uma bagagem muito maior de estudos, né? Mas, teoricamente, é possível. Eu acho que a prova talvez deve acontecer, sei lá, abril, talvez alguma coisa assim, né? Do ano que vem. Então, até lá, tem um tempinho de estudo, né? Vamos ver. O Diego tá demorando um pouquinho. Mas eu tô muito ansioso para a academia da PF, né? E apesar que ela vai ser um pouquinho mais curtinha esse ano, né, por causa do coronavírus, vão ser só 10 semanas de academia de polícia. Eles tiraram algumas partes físicas, provavelmente não vai ter natação, reduziram algumas aulas para a gente poder tomar posse esse ano ainda, né?
E aí depois a gente complementa com algumas outras aulas. Então, eu estudei mais ou menos 2 anos para ter a prova da Polícia Federal. Quando eu fui aprovado na Polícia Federal, eu estava com mais ou menos 2 anos de estudo. E o primeiro concurso que eu fui aprovado de delegado foi delegado Mato Grosso. Eu estava com mais ou menos uns 6, 7, 8 meses de estudo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está entrando aí. A gente está só esperando o Diego voltar, porque ele foi pegar o outro celular que estava com mais bateria. A gente vai falar sobre método de estudo, né? Doutrina, lei seca, exercício. O pessoal aí que me segue sabe muito bem que eu tenho um método de estudos muito próprio, né? Eu praticamente não faço exercício, nunca, praticamente não fazia nada de exercício, não fazia quase nada de revisão. Vamos ver o que o Diego fala sobre isso daí, né? Vamos ver. Aí o Diego entrou. Fala, Lucas. Agora deu certo. Tudo certo? Beleza. Tá me ouvindo aí bem? Tô ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Show de bola. E aí, como é que tá? Tudo certo? Tudo tranquilo? Só no... Ansiedade, né? Pra começar logo a academia de polícia, né? Ô, Lucas, você tá naquela fase que a gente chama de vacácio legis, né? Pós-aprovação até nomeação. Então você fica ali para entrar em vigência ali, você fica doido para começar. Já faz mais de um ano, né? Que eu tô nessa fase já aprovado. Mais de um ano não, bem mais, né? Desde a aprovação do Mato Grosso, uns 2 anos, né? Mas foi porque você pediu ainda final de fila, não foi? Exato, na academia da PF eu pedi final de fila, aí depois a segunda academia era para começar antes do carnaval, aí atrasaram para depois do carnaval, aí depois atrasaram de novo por causa do corona, e agora só em outubro, né? Então, uma espera eterna aí, né? Mas uma hora chega. Tá certo. Lucas, vamos falar com o pessoal aí, que a gente reservou um tempo aí nessa sexta aí. É bom que pandemia, né? Fica o tempo todo livre aí, principalmente à noite. Eu separei uns tópicos aqui, principalmente para a gente tratar de concurso de delegado. Então, assim, tu é expert nisso aí, né? Tu já passou para delegado estadual, nível federal. Então, assim, isso aí já tava naquela fase, Lucas. Eu sempre falo para os alunos que chega um momento que, como regra, você não reprova mais. A probabilidade é sempre... Claro que pode reprovar, é óbvio, né? Ninguém é perfeito. Mas nada impede que você... Por exemplo, eu na minha reta final agora, eu já fazia a primeira fase quase certo que eu estaria na segunda. Era bem assim. Você já fica macaco velho, né? Que a gente chama. Você já fica batido as coisas. Então, Lucas, eu vou perguntar aqui algumas coisas para ti, principalmente em relação à preparação para delegado. E aí a gente vai cursando aqui por todas as fases aí, percorre da primeira à última aí do concurso. Você ainda não fez a última propriamente dita, que é a do curso. Da academia. Só que alguns cargos de delegado, eu vou explicar isso, né? O curso você já é delegado. Sim. Não é igual está tendo agora no Mato Grosso. Mato Grosso, isso. Isso, você já é delegado e depois faz o curso. Na Polícia Civil do DF você faz o curso para depois ser delegado. Né? E como é que é na PF, Lucas? Na PF também o curso, né, a academia, faz parte do concurso, né? Então, teoricamente, você pode ser eliminado ainda durante o curso de formação. Eu acho que é bastante raro, né, as pessoas serem eliminadas lá, ainda mais por questões de prova escrita mesmo, né? Eu acho que acontecem algumas eliminações na parte física, parte de lesão, coisas assim, ou ainda na investigação social, que ainda ocorre ainda durante a academia de polícia, né? Nós vamos entrar nesse ponto aí também da investigação social, tem muitas dúvidas aí, né? A principal dúvida, Lucas, que você vê, é até engraçado, né? E ao mesmo tempo contraditório, é sempre aquela pergunta, não, é porque eu tenho um primo, aí eu queria saber se no exame físico pega quem já usou maconha, né? Tem esse tipo de pergunta, né? Você vai receber mil perguntas, a gente trata um pouco disso aí mais na frente. Lucas, nós vamos começar aqui então, pegando esse roteirinho que eu fiz. Só para falar, pessoal, a gente não combinou, né, Lucas? Então, realmente pode ter algumas perguntas que não vai haver resposta, ou que vai haver mais de uma. O que importa é tu tentar ser o mais detalhista possível aí para o pessoal. E aí, ao final, também eu vou pedir que você indique algumas doutrinas. Tu já faz isso direto aí no teu Instagram, para quem segue, né?
Combinado. Então, Lucas, vamos começar por partes aqui. Uma primeira coisa para deixar a galera tranquila. Espero que você fale que já teve, né? Me narre aí se já teve alguma reprovação na sua vida, porque normalmente a vida vira a vida do glamour, né? Então o pessoal só vê o cara aprovado, acha que ele nunca reprovou. Ao contrário, né? A probabilidade de ter muita reprovação é bem maior do que o número de aprovações. Sim. Então, comece falando aí se tu já reprovou, Lucas, em alguma prova aí, algum concurso. Então, na verdade, de delegado mesmo, eu reprovei só uma vez. Que foi meu primeiro concurso de delegado em Goiás. Logo que eu tinha acabado de me formar, né? E foi prova CESP. E aí foi meu primeiro concurso, eu ainda não estava preparado para isso ainda. E acabei sendo reprovado, e depois essa prova acabou sendo anulada, né? Que teve, descobrir toda uma organização criminosa lá que estavam comprando vagas, inclusive com políticos envolvidos, né? E aí depois esse concurso foi anulado e depois eu fiz ele de novo, né? Quando mudou a banca para o UEG, e eu fiz ele de novo, eu passei. Então, o concurso de delegado mesmo, o único que eu fui reprovado foi esse meu primeiro de Goiás. Que Porém, foi anulado, né? que Então, foi que foi anulado. anulado. E quando teve a segunda, tu passou. Quando teve a segunda, eu passei. Isso. Aí eu E já quando estava mais você fez preparado. a segunda, foi muito tempo depois da primeira? Foi mais ou menos um ano, eu acho. Depois teve concurso do Mato Grosso, já estava tendo São Paulo e teve Goiás ao mesmo tempo que estava tendo São Paulo e PF ali. Foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, esses três concursos, Goiás, PF e São Paulo. Certo. E quando tu começou a fazer prova, Lucas, de delegado de polícia, tu tinha quanto tempo de estudo? Pós-faculdade? Eu acho que nesse primeiro concurso de Goiás aí eu devia ter uns 2, 3 meses de formado, assim. Eu comecei a estudar para concurso já no meu quinto ano de faculdade, né, no último ano. Eu comecei a estudar para a OAB, aí eu já entrei num cursinho de delegado, o que já me ajudou bastante para a OAB. Eu não fiz cursinho para a OAB, eu fiz cursinho de delegado, o que me ajudou bastante. Eu já fui me preparando nesse sentido já para os concursos de delegado. Mas nessa época, né, com, sei lá, 3 meses de formado, eu não tinha ainda condições de passar no concurso público, né? Mas foi mais ou menos nessa época. E aí Certo. depois do concurso de Mato Grosso, né, que eu fiz, que eu fui aprovado no primeiro concurso, já tinha mais ou menos uns 6, 7, 8 meses de formado. Então, para começar a ter aprovação aí, você já tinha uns 8 meses aí realmente de formado. Isso, de formado. Nesse ponto, Lucas, tu fala começou no quinto ano, quando você fala ano, só para ficar explicado para o pessoal, foi no nono semestre, né? Nono e 10º semestre, né? Isso. É claro, na minha faculdade a gente não tem semestre, né? É tudo dividido por ano. Ah, é ano. Por isso que eu Ah, sempre entendi. falo ano, Mas é o Entendi. nono semestre. Entendi. Porque tu vê que muita gente, é engraçado que para a OAB, muita gente passa no nono semestre, né? No nono, Isso. 10º, e depois vira uma luta passar na OAB. Mas normalmente quem tem essa dificuldade, normalmente levou a faculdade na brincadeira. E ainda que leve a faculdade na brincadeira, se você levar a sério depois que sair, também você passa. Não existe ninguém burro. Na verdade, existe quem se dedica e quem não se dedica, né, Lucas? Isso. Eu já E falei tu aqui já sempre quis. que eu não levei a Pode falar. faculdade muito a sério até o quarto ano, assim. Aí, no quarto ano que eu comecei a levar um pouco mais a sério, e aí quando eu cheguei no quinto ano que eu entrei no cursinho e, de fato, comecei a levar um pouco mais a sério. E aí eu passei logo da minha primeira OAB, né, no nono semestre, e aí no quinto ano que eu, de fato, comecei a estudar, e depois de formado que comecei a estudar mais forte ainda. E aí, quando eu fui fazer, de fato, um cursinho para delegado um pouco mais pesado, eu percebi que eu tinha aprendido muito pouco durante a faculdade. Aí que eu tive que pegar a série e realmente aprender direito, que eu praticamente não aprendi de verdade durante a faculdade, assim. A gente briga que, na verdade, o curso de Direito, Lucas, ele não tem 10 semestres ou 5 anos, como você falou. Na verdade, ele tem 6 anos e 12 semestres. Mas o que você leva a sério são só ou o último ano ou os 2 últimos semestres, que é quando você vai fazer um cursinho intensivo. Por exemplo, um G7 de um ano, né? Um exemplo. Você pega Verdade, esses tá? cursinhos aí e vai ficar um ano fazendo o curso, que é quando você vai levar a sério. Na hora que você vê que realmente a faculdade... Eu falo isso porque eu mesmo era um dos que tinham medo do... Nossa, formei em faculdade particular, cara. Essa galera que forma em faculdade federal são bem melhores. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Claro que eles vão ter uma puxada maior, mas essa puxada tu pode ter em casa. Sim, Então, sim. assim, Lucas, você quis ser delegado desde quando? Desde mais ou menos o terceiro ano de faculdade, assim. Quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu entrei no direito querendo ser diplomata. E também é concurso público, né? Um concurso público bem interessante. Eu acho que é um dos mais difíceis do país, na verdade, no curso do Instituto Rio Branco, né?
Mas aí depois, logo no meu primeiro ano, comecei a ter aula de direito penal e tal, e comecei a me apaixonar assim, pelo direito penal, né? Como eu acho que acontece com muita gente, né? Que de fato o direito Sim. penal é apaixonante, né? E aí eu comecei a gostar muito do direito penal, e eu sempre tive essa ideia de querer um cargo público para dar algum tipo de retorno para a sociedade, porque eu também estava fazendo faculdade pública, né? E aí juntou o direito penal com cargo público, eu também queria algo que fosse um pouco mais ativo, eu acho que o cargo de delegado, por ser um cargo policial e jurídico, ele tem essa peculiaridade, né? E aí veio essa ideia de delegado, lá pelo terceiro ano de faculdade. Mas, Lucas, tem uma piada aqui, só para não perder o bonde, que serve até para um estímulo para o pessoal que está estudando. O professor Rogério Sanches, ele conta uma piada, quando você falou isso aí do direito penal top, assim, que é top Aham. estudar, você já viu a piadinha do direito penal que ele conta para diferenciar se o princípio da insignificância, se ele atinge a fragmentariedade ou a subsidiariedade? Já viu essa piada? Acho que eu não conheço essa, não. Eu vou contar porque quem estiver estudando para delegado pode até matar uma questão que está aí em prova, né? Ele fala o seguinte, ele diz que os direitos estavam conversando, vários direitos, direito civil, direito constitucional, direito processual civil, direito tributário, direito empresarial. Aí ele falou assim, o direito empresarial. Aí ele, oi, eu sou direito, eu nem sabia. E aí fica essa piada, só não tinha um direito, que era o direito penal. E aí o direito civil começa a perceber que está tendo uma subtração de caneta, sabe, na sociedade. E aí o direito Uhum. civil fala, ó, pessoal, realmente eu não sou capaz de resolver nenhuma situação de subtração de caneta. E você, administrativo? Cara, eu também não sou capaz. E você, constitucional? Também não. E você, tributário? Rapaz, eu nem sabia que eu era direito. Aí essa piada. Então vamos lá falar com o poderoso direito penal. Aí vai lá na sala, que está só o direito penal sozinho. Aí, mestre, eu posso entrar? Entre. Aí o direito civil fala, olha, tá tendo muito furto de caneta BIC, eu não sou capaz de resolver, nenhum de nós aqui nenhum de nós. Ele falou assim, tá, então faz o seguinte, a partir de hoje, subtrair caneta BIC é crime. Aí eles saem todo saltitante, serelepes, alegre, né? Nossa! Aí começa a ver no Jornal Nacional, fulano de tal é pego subtraindo uma caneta BIC. Aí ele pergunta, nesse momento, o direito penal foi o quê? Ele foi subsidiário, ele foi tipo uma última rácio, né? Ou seja, ele só agiu depois que todos os outros falaram que eram ineficazes. Sim. E aí eles ficam todos alegres quando o Jornal Nacional apresenta lá, falando assim, olha, fulano é pego em flagrante aqui, subtraindo uma caneta. Aí o delegado aparece e fala assim, olha, não tem o que fazer aqui nesse caso, isso aqui é um fato atípico. Aí o direito civil vai resignado até o direito penal e fala, senhor direito penal supremo de todos, como que aquele delegado não fez nada? Aí ele fala, o direito penal só vai agir quando a lesão for de relevância, ou houver um perigo de lesão relevante. E aí ele fala, nesse caso o direito penal foi fragmentário. E aí ele faz a pergunta, o princípio da insignificância é fruto da subsidiariedade ou da fragmentariedade? E aí ele responde fragmentariedade. Essa piadinha aí do direito é interessante, né? Isso Interessante, é bem sim. difícil da galera raciocinar isso. Aí quando tu pega essa ideia aí eu peguei só o gancho. Mas vamos lá, Lucas. Quantas horas de estudo normalmente você fazia por dia quando você estava estudando para delegado? Olha, eu nunca cronometrei a hora de estudo assim. Eu sei que você cronometra, né? Eu sei que você bota cronometra a hora líquida, a hora bruta de estudo, mais ou menos assim, Não, né? negativo. Você não Não, faz isso, hora não? líquida não. Bota um monte de horas, aí publico uma hora mentirosa, né? Tipo assim, eu estudei 5, Dou aí eu 10 publico horas por estudei dia. 12, né? Só pra É, botar uma pressão nos candidatos, né? Lucas, Instagram é tão fictício, alguns que eu conheço vários de pessoas que falam que estudam muito, mas na verdade não estudam nada. Mas só para você ter um exemplo, para servir de estímulo, teve um dia que eu cheguei em casa de um casamento com minha esposa há muito tempo, a gente chegou era 3 da manhã, aí eu falei para ela assim, não, peraí, eu não posso dormir agora. Aí eu abri um livro, que estava fechado, um livro de direito penal, acho que era do Munhoz Conde, não lembro. E aí eu abri, tirei uma foto e botei assim, por hoje deu no Instagram, 3 da manhã. Ainda meteu uma Aí dentro do o, estrangeiro ainda. Aí o Juninho lê e fala assim, caralho, o cara tá estudando. É isso, cara, é uma ficção. Então, assim, uma das maiores alegrias minhas, quando eu comecei realmente a passar em concurso, não tinha Instagram, sabe? Porque realmente alguns são bem tóxicos mesmo, prejudica mais do que ajuda. Sim. Mas assim, você falou que não marcava, Então, eu mas não você tinha um. marcava. Eu estudava, sei lá, eu imagino que dava, sei lá, umas 5, 6 horas por dia, assim, quando não estava com o edital aberto, e aí chegando com o edital aberto mais próximo da prova, aumentava um pouquinho o ritmo de estudo, né? Aí eu podia chegar a estudar, sei lá, talvez umas 7, 8, 9 horas por dia, aí chegando bem próximo da prova, né? Porque quando tá 9 chegando bem horas por dia,
Mesmo analisando de forma bruta, é pesado, né, Lucas? Mas aí, tipo, chegando uma semana antes da prova, assim, que aí eu ficava bem concentrado, assim, e eu sou do tipo, assim, que estudava até o último segundo. Eu lembro da prova de delegado federal, cara, era a prova dos meus sonhos, assim, eu não conseguia dormir no dia anterior, né? Aí eu estudei, sei lá, até uma meia-noite, mais ou menos assim, eu deitei na cama para dormir, fiquei lá enrolando na cama até 2 horas da manhã. Falei, não adianta ficar aqui enrolando na cama, ou vou Raciocinando as teorias, né? Pra memorizar. raciocinando as teorias. Então eu vou acordar e vou estudar, né? Fiquei lá estudando até a hora da prova, 8 horas da manhã. Aí, cara, não dormi nada na noite anterior de concurso de delegado de polícia. E Polícia Federal, né? E tinha prova de manhã e de tarde, né? Porque tinha prova objetiva de manhã, prova subjetiva de tarde. Chegou depois de tarde, tava cansadaço, cara. Mas deu tudo certo, né? Mas você passou, Lucas? Opa, passei, ué. Mas e aquelas mensagens que se você não parar 3 dias antes da prova de estudar, não tem como passar? Não, tem nada a ver isso, cara. E eu vou te falar, já me ajudou muito. Nesse caso da Polícia Federal, não me ajudou. Porque eu fui pegar um tema de direito civil lá, de negócio imobiliário lá, que eu nunca tinha visto, que eu falei assim, esse aqui eu nunca vi, então deixa eu pegar esse aqui para estudar na noite anterior. Não caiu. Mas já aconteceu comigo de eu estudar coisa na véspera que caiu. No concurso de delegado de polícia de Goiás, eu não sabia nada de direito ambiental, porque eu não estava focado em Goiás, né? Aí eu peguei um resuminho de direito ambiental, caiu tudo que estava naquele resumo, cara. Gabaritei a prova de direito ambiental porque eu fiquei estudando de véspera. Outra coisa, quando eu fui fazer a prova oral de delegado federal, eu falei, tem que dar uma olhadinha aqui em alguns crimes federais que eu acho que pode cair mais, né? Aí eu li na noite anterior uma diferenciação entre a sonegação previdenciária e o estelionato previdenciário. Uma diferenciação jurisprudencial e tal, e caiu exatamente as perguntas na minha prova oral. Então, eu acho que, cara, se você tá bem, vai continuar estudando até a hora da prova, porque... Toda prova, Lucas, toda prova que eu vou fazer, eu sigo muito aqui o professor Renato Brasileiro. Acho que todo mundo já conhece aí, o ícone aí do processo penal. E ele ensinava 2 coisas que eu vou passar para o pessoal aqui muito relevante, principalmente para relação à prova, em relação à feitura de prova. 2 delas, Lucas. A primeira delas é isso aí que você falou, de estudar na véspera. Sabe até que hora eu estudava, Lucas? Eu gostava de prova... Teve um colega meu que ele nunca mais divide quarto comigo, porque nós vamos fazer uma prova de promotor, e a prova era 8 da manhã. Aí quando ele acordou, tipo, 3 da manhã, eu tava lá com o abajuzinho ligado, e ele falou, não, tô lendo os artigos sinais aqui e tal. E eu passei sempre nessas provas de MP, juiz, por exemplo, a prova era à tarde. Aí aquela hora que você vai entrar na sala, sabe? Que você fica em frente à sala ali, que a galera fica perguntando o que passou no Fantástico, o que fulano fez, ciclano fez. E aí eu abria meu celular ali e começava a ler. Por exemplo, eu sempre lia, cara, a diferença de transação penal, suspensão condicional do processo e suspensão condicional da pena. A prova objetiva, ali antes de entrar na prova. E uma delas, realmente, quando eu abri a página, estava exatamente ali, o que você tinha acabado de ler. E aí o professor Renato falava o seguinte, quando você estiver estudando na véspera, uma pessoa chegar e falar assim para você, cara, não estuda na véspera que não dá para passar. Aí você vira para ele e fala assim, cara, realmente, não vale estudar na véspera de prova. Quando vai virar de costas, moleque, né? Essa é uma. E a outra é quando você chega, o teu colega chega para tirar onda, ou quando você vai fazer alguma pergunta, aquela no grupo de amigos, aí tu fala 1 mais 1, aí ele fala, quanto que é 1 mais 1? Aí você fala 2, ele, cara, não são 2 não, aí tu fala assim, realmente, não são não, são não. Você tá então certo, assim, sabe, tipo, joga o jogo, deixa cada um no teu canto aí, segue o teu. Então, realmente, pra galera que tá vendo aí, é muito interessante essa leitura até o último limite. A prova de delegado do DF, Lucas, eu fui o 4º na prova objetiva. Acho que eu fiz 91 de 100, era uma coisa assim. Eram questões de múltipla escolha, né? E eu lembro que a prova ia ser, acho que 1 hora da tarde, 2 horas lá em Brasília. E eu fiquei estudando até tipo 11h45, exatamente direito ambiental, como você falou. São aquelas leis secas. Então, assim, essa conversa aí de quem não estuda, claro, cada um tem sua forma. Agora, não vai criticar quem estude. Se me perguntar, sim, estude até o último segundo. Também acho. E era impressionante, você que também já fez concurso em vários estados do país, né? Eu fiz em vários estados, era impressionante que a gente sempre via o pessoal que ia para turistar, né? O pessoal fica, no dia anterior, fazendo turismo, vai pra balada. Existe os concurseiros Tinder, existe os concurseiros, né? A galera que vai só pra pegação, não vai pra passar. Tem. Isso é o que mais tem, pô. É o que mais tem.
concurseiro Tinder, concurseiro Instagram e tal. Porra, tem. Eu falo, Isso aí é normal. Eu achava bom, Lucas. É claro, eu falo, você está concorrendo de verdade com 5% ali do número total de inscritos no concurso. Olha, O resto, uma crítica que eu tinha muito, que eu falava muito com minha esposa aqui, era o seguinte: tem vários cursos que vão fazer, por exemplo, aulão. Não tem aulão? Eu não sou contra. Quem gosta de aulão, pô, ajuda muito. Tem quem se ajude com isso, tem quem não ajude. Mas eu vi, às vezes, cara, que a galera ia, aí o professor publicava assim, como se eu publicasse: ó, galera, no dia tal, na véspera da prova, eu vou fazer um café da manhã, quem quiser tomar o café da manhã aqui com o professor, pode vir. A galera ia, batia foto, eu olhava aquilo ali e falava: rapaz, olha o tanto de concorrente a menos, né? E assim, quando ele estava ali na véspera da prova, tomando um café com o professor que já é concursado, né? Normalmente, exato. ele já é concursado, ele já tem o cargo dele. Cara, eu olhava aquilo ali e falava: não, agora é hora de eu dar meu gás. Aí, ó, eu li, por exemplo, o livro do Dizer o Direito, eu li umas 500 páginas no dia de véspera, Lucas, aquele resumido, sacou? Sim, aham. Então a galera tem que focar nisso mesmo, cara, se dedicar mesmo até o último minuto. Então você falou aqui que você não faz um cronômetro, mas normalmente variava então de 7 a 9 só na reta final. Na final, geralmente quando não tinha edital aberto, ou então no começo ali do edital, era umas 5, 6 horas por dia, mais ou menos. E você trabalhava, Lucas? Então, eu tava advogando voluntariamente na Defensoria Pública da União, né, para fazer a prática jurídica, mas era um trabalho bem tranquilo, né? Eu ia lá uma vez por semana só, para fazer mais ou menos um processo por semana, então não era um trabalho que realmente tirava meu tempo de estudo, assim. Então eu tive essa oportunidade, né? Eu também fiz voluntário de Defensoria Pública e eu ficava puto naquelas horas que eu ficava lá, porque eu pensava que eu poderia estar estudando. Concurseiro é complicado, né? O cara que está dedicado, qualquer minuto para ele, ele está ali, pô, tem que estar estudando, mas ajuda muito para fins de prática. Então, e eu tive um chefe super gente boa que me liberava, assim, quando estava perto de prova e tal, e falava: não, vai estudar e tal. Então, para dar o gás, bom, né? Mas então, Lucas, e tu estudava os 7 dias da semana? Não, eu sempre saía algum dia, assim, no final de semana, ou sexta ou sábado, e aí no dia seguinte eu sempre fica meio quebrado, assim, né? Aí no dia seguinte que eu saía, eu aproveitava para dar uma relaxada, para dar uma descansada, dormir. Mas era saída balada? Ou balada, ou para ir a algum bar, assim, com os amigos e tal. Mas voltava que hora? Aí, não sei, não tinha muita hora, não. Ou seja, então você tinha consciência que o outro dia estava meio sacrificado, certo? Tinha consciência que era um dia perdido. Você fechava mais ou menos 6 dias por semana. Isso. Era um dia perdido ali no dia pós-balada ali que eu tava quebrado. O que demonstra que não precisa estudar todos os dias para passar, né? Sim, não claro, eu acho que não, ainda mais eu que tinha bastante tempo livre, né, durante a semana, né, trabalhando pouco, não era necessário. Talvez alguém que trabalhe todos os dias da semana vai ter que usar mais o final de semana para poder estudar, né? Então, isso depende da realidade de cada um, né? O que passa, Lucas, na verdade, uma das coisas que passa é o que se chama de bagagem, né? Então, é assim, você vai adquirir isso com o tempo. Você não vai sair uma noite e vai ter esquecido tudo, todas as teorias, não vai. Não, então dá para viver. Dá para viver. Eu preferia ser extremista, sacou? O meu era bem extremo mesmo, assim. Meu sábado e domingo, eu só ia domingo para amanhã, de manhã para a igreja, e o resto era só estudando. E à noite eu e minha esposa ia jantar em algum lugar, mas era só isso. Mas isso aqui, então, você mostra que não precisa. Então é só o cara ter uma certa sequência ali de estudo. Eu ia pegar dia de folga. Tu inteirava com a academia, Lucas, ou não pode perder essa 1 hora de treino aí para quem está estudando? Não, cara, eu ia na academia quase todos os dias. Eu ia na academia, acho que 5 a 6 vezes por semana ali. É bom que a academia, eu morava em São Paulo na época que eu estava estudando, né? E a academia que eu fazia era do lado da minha casa, né? Então eu não perdia muito tempo para ir até a academia. E, pô, lá é 45 minutos, 50 minutos de treino, né? Que não vai fazer diferença no seu dia. Dá uma relaxada, eu acho. Eu ficava lá escutando música e tal durante meu treino, dava uma relaxada nos meus estudos. E, claro, cara, concurso delegado, você sabe que você vai ter que fazer o TAF, né? Depois, né? Então, eu acho que você tem que manter uma rotina ativa aí de exercício físico, né? Fazer uma esteira, fazer uma barra, porque depois chega no TAF e a pessoa é reprovada por causa do TAF, é foda, né? Porque não consegue fazer 3 barras, não tem condições, né? Você estudava em casa, Lucas? Eu não consegui estudar direito em casa. Se eu ficava em casa, eu tinha um problema sério aí que eu ia dormir, ficava mexendo no celular. Então, eu não conseguia estudar direito em casa. Eu ia ou para alguma biblioteca, ou então eu ia para alguma cafeteria. Eu morava do lado de um Starbucks.
Cara, eu ia pro Starbucks e o Starbucks às vezes sai muito barulho e tal, né? Mas eu pegava um fone de ouvido, botava música no fone de ouvido e ficava ali estudando no Starbucks. Porque eu tô ali para estudar, né? Então ali eu fico, eu não fico mexendo no celular e tal, eu dou uma concentrada a mais, né? Mas eu fazia muito isso. Ah, que legal. Eu tinha muita crítica com isso de sala de estudo e tal, e acabei me rendendo, aí eu montei uma. E aí eu até indico pro pessoal que tiver interesse, você junta 10 pessoas, 10, 12 pessoas, colegas confiáveis que não vão te deixar na mão. A gente Uhum. alugou uma sala comercial, Lucas. Massa. Chamou o marceneiro lá, ele fez as baias pra gente. A gente pagava por mês cada um. Ficava o quê? R$ 170 para cada um por mês, 150 a 170. Ou seja, você só pagava aluguel, condomínio, luz, ar, né? A energia, a Uhum. comida. Então, assim, ficava muito bom. Aí a galera chegava e dava um gás mesmo. O estudo em casa, eu acho, se você não tiver uma disciplina muito forte, a Sim. chance. Você tá aqui cansado de falar, não, vou estar deitado ali, né? Vou Quando dar você uma vai ver, você tá dormindo. descansadinha. Eu não tinha essa disciplina, cara. Eu precisava, não conseguia estudar em casa. Deu travada aqui. Lucas, então beleza, isso aqui a gente mata. Existe diferença entre estudar para delegado federal e para delegado estadual? Então, em grande parte não tem diferença. Por isso até que eu conheço, além de mim, outras pessoas que foram aprovadas nos dois concursos, né? Delegado civil e delegado federal. Porque 70% da prova é as mesmas matérias, né? O grosso de todo o concurso de delegado é penal, processo penal, constitucional e administrativo, né? Então, se você tiver bem nessas quatro matérias, você consegue ir prestar o concurso de qualquer estado e prestar o federal de forma competitiva. Claro que depois que abrir o edital, né, você vai ter que pegar as matérias específicas e, claro, também se você já tiver um foco, né, específico para um concurso, como eu tinha para delegado federal desde o começo, eu já ia estudando um pouquinho dessas outras matérias ali desde o começo, né, para não deixar tudo de última hora. Mas tendo uma base forte dessas quatro grandes matérias, você consegue prestar qualquer concurso de delegado, eu acho. Então, Quais são as não quatro fortes matérias? penal, processo penal, constitucional e administrativo. Que além de ser grande parte das provas objetivas, elas são sempre as matérias que caem nas provas discursivas e nas provas orais, né? Então, é isso, né? Tem uma base forte nessas matérias e depois você consegue pegar um pouco as outras matérias, que não precisa tanto de doutrina, pode ser uma sinopse, pode ser só letra de lei, às A vezes. gente vai entrar nesse ponto aí, que é o que a galera quer saber. Mas antes, quais são as matérias diferentes para delegado federal? Para delegado federal, que acho que não cai em nenhum outro concurso de delegado civil, é previdenciário, direito internacional público e cooperação internacional, financeiro, que mais? E processo civil. Eu acho que são essas matérias que não caem para delegado estadual. E aí tem algumas matérias que caem ou não caem em alguns concursos, né? Civil, tributário, empresarial, às vezes cai, às Sim. vezes não cai em concurso de Aí delegado. você fala, então, o bom é matar aquelas quatro principais. Isso, eu acho que. O importante é É, isso. e aí você consegue prestar qualquer concurso de delegado que aparecer, né? Você estando bem nessas matérias. Certo. E esses estudos, Lucas, aí vamos começar a entrar na parte mais interessante para o pessoal aí. Esse estudo dessa matéria, você indica. Vamos falar dessas quatro fortes aqui que você falou. Você Uhum. indica doutrina, você indica só a lei seca é suficiente, você indica algum PDF mágico, aquele que vai milagroso, que você vai ler 2 dias antes da prova vai passar. Você indica uma sinopse. Nessas quatro principais, primeiro. Sim. Eu, pessoalmente, indico doutrina, né? Porque eu acho que essas matérias exigem um conhecimento mais aprofundado, né? Você tem que estar preparado para fazer questões discursivas sobre essa matéria, tem que saber jurisprudência, tem que saber se expressar com relação a essas matérias em uma prova oral, né? Então a doutrina eu acho que ajuda demais você a realmente compreender essas matérias, né? Não só ficar decorando coisas sobre ela, né? Você entender o raciocínio jurídico que tem que ter com relação a essas matérias. E elas ajudam até mesmo na letra de lei, né? Você vai pegar uma letra de lei e você ficar só lendo, você não vai entender direito aquilo que está acontecendo ali, né? E as doutrinas especializadas em concurso, voltadas para o concurso, não são doutrinas super aprofundadas que vão ficar discutindo o sexo dos anjos, né? É uma coisa que é voltada para o concurso, né? Vai trazer a própria de letra de lei, vai explicar a letra de lei, vai trazer a jurisprudência atualizada. Então, eu acho que vale muito a pena essa doutrina. Eu, pessoalmente, não gosto muito de PDF e eu não sei, e eu acho que não vale a pena o PDF, porque muitas vezes às vezes são tão grandes quanto uma doutrina e você não sabe nem quem escreveu com aquele PDF.
não, às vezes tem alguns erros, não tem qualidade. Por que você vai pegar um PDF desse ao invés de pegar uma doutrina aí que é escrita pelos melhores juristas do país, né? Então, eu pessoalmente Falou não um vejo ponto muito sentido. importante, Lucas. Você falou um ponto muito importante. Teve um aí que eu não vou citar nomes aqui, até para não indicar nada e também nem contraindicar nada. Isso aí eu acho que o próprio concurseiro ele tem que começar a ter a sagacidade de perceber, né? Bem perceptível. Você direto manda foto para mim, né? Assim, porra, olha essa questão aqui, né? Você vê Pois é. uma afirmação super errada em determinado PDF e tal. E aí um dia, tinha um monte de gente me perguntando sobre determinado PDF. Aí eu falei assim, não, vou ver como é e falo para vocês se eu indico ou não. E aí eu fui procurar o idealizador e perguntei, olha, pelo Instagram, né? Aí mandei, olha, esse PDF de vocês aqui, quem é que produz? Só para eu pesquisar sobre a pessoa aqui no Google, ver o que ela é e tal. Olha, quem produz é aprovado em tantos concursos, mas não permite falar o nome nem quais concursos. Por quê? Pô, que enganado. A mim, porra, sabe? Tipo, então assim, você vê o que tu falou. Você não sabe de onde veio. É igual assim, quer estudar por caderno? Cara, caderno, eu tinha o meu aqui, Lucas. Eram minhas armas sensacionais, meus cadernos. Mas fui eu que assisti. Eu assisti o curso inteirinho. Aqui eu posso falar até porque eu já dei aula nele. Dou ainda no G7 Jurídico. Demorei 1 ano e meio fazendo o meu caderno. Tem uns calos até hoje. E aí o meu estudo era doutrina e caderno. Então, assim, quando estava perto da prova, eu parava a doutrina e ia só pro caderno. Meu caderno, já sabia de ponta a ponta, Lucas. Tu chega um momento que você tá lendo o caderno aqui, que você sabe o que vai estar na página de trás da que você tá. Você tem a memória visual da anotação ali, sabe? Então, assim, mas eu que produzi, né? Então, assim, é muito fácil, é muito confiável. E cada informação nova eu ia lá e acrescentava. Então, o Lucas aqui indica para as 4 principais como regra na doutrina. Isso. Qual seria essa doutrina, Lucas? Pode falar, pessoal, para dar uma luz. A que você utilizou. Dessas Então, 4, primeiro. Aqui eu usei, constitucional, foi Bernardo Gonçalves, da Juspodium, que é excelente, muito bom o livro dele de constitucional, mas é um bitelo, né? Mas constitucional sempre né? Não tem muito como fugir disso, eu acho, né? Eu acho que talvez para um concurso de delegado você não precise ler ele inteiro, né? Você pode selecionar algumas partes, quer dizer, sei lá, uma parte ali de hermenêutica constitucional não é tão comum cair em prova de delegado, né? Eu acho que é bom saber, né? Mas dá para dar uma selecionada em algumas partes ali de direito constitucional. Direito administrativo foi o Matheus Carvalho, muito bom também. O penal, eu usei um livro da Saraiva, do Stefan e do Vitor Gonçalves. E processo penal do Renato Brasileiro. E aí é outro gigante, né? É outro gigante, que também, para concurso de delegado, pode dar, talvez, uma selecionada, tipo a parte de procedimento. Não é comum cair em concurso de delegado, né? Para delegado, a meu ver, quando você vai fazer prova de delegado, eu sempre estudei pelo Renato. Sempre, sempre, sempre. E aí você pega aquela parte inicial dele ali dos sistemas processuais, inquérito, ação penal, competência, provas e prisões e parou. Você não precisa passar dali. Raramente o de delegado vai entrar num procedimento, no tribunal do júri, né? Aquela questão de citação, intimação, ou recursos propriamente dito, dificilmente entra. E se entrar, não entra aprofundado. Pode até cair, né? Eu lembro a questão de São Paulo que caiu qualquer um recurso com efeito iterativo. Caiu na questão em São Paulo. Quer dizer... E você caiu na minha prova oral também. Essa questão aí. É raro, mas... Mas aí você concorda? Você concorda que se o cara estiver dominando aqueles 6 primeiros temas ali, ele pode deixar isso aí para a questão do erro. Vai estar na percentagem do erro dele. Sim. Então, assim, ou então uma pessoa que já tem muita bagagem de estudo, já tem amplo conhecimento das outras partes, aí depois pode se aprofundar numa parte que é mais raro de cair, né? Sim. Aí quando você fala do Renato, por exemplo, se a pessoa monta o caderno do Renato, assiste as aulas dele, monta um caderno top, assim, cara, tu vai com ele, tu vai embora, você vai passar mesmo. Sim. Vai passar mesmo. Então, e penal você falou aí o Stefan, né? Eu usei o Stefan, né, que é uma coleção da Saraiva, tem um penal de geral. São Paulo, né? Isso. Tem um penal geral, penal especial e tem legislação penal especial também. E eu também usei um que era coordenado pelo Rogério Sanches, que é um Leis Penais Especiais Comentadas, que eu achei muito bom também, mas eu acho que ele não tem esse livro atualizado mais. O amarelinho, né? O amarelinho já mudou de cor. Bem grandão também. Excelente, eu achei muito bom esse livro. Hoje em dia é bem difícil o livro para leis extravagantes, mas aí, novamente, eu cito aqui o professor Renato, né? Ele lançou um também gigante, mas também é excelente.
Agora Sim. cabe a... Porque, Lucas, isso vai diferenciar o aluno, cara. Quando o aluno vai aprender a fazer algo bem profundo mesmo, é numa subjetiva que vai diferenciar. Você concorda? Uhum. A objetiva ali não tem muito para onde correr. Então, assim, igual o pessoal perguntou aí, e o PDF? Não é que PDF não seja bom. Você tem que saber quem produziu, entendeu? Pô, assim, vamos lá, o Lucas eu sei que ele sabe, se ele é um menino estudioso e tal, toma posse para delegado, de repente, lança um PDF. Eu sei que tu não vai lançar qualquer coisa. Tu vai pegar, possivelmente tu vai fazer um teu PDF, eu já pensei em fazer um. Que eu ia fazer o quê? Eu ia fazer a base do meu caderno e várias outras coisas. Então ia ser um PDF bom. Então assim, basta você saber, a gente não pode pré-julgar, óbvio, falar assim, todo PDF é ruim. Não, tem PDF bom sim. Você só tem que saber quem criou. Você não pode estudar por material que tu não sabe de onde veio. Né? E Exato. hoje está cheio de professor bom no mercado aí. Então, assim, o aluno tem que saber fazer uma triagem. Hoje eu vejo que o aluno vai muito por imagem, entendeu? O aluno quer nem saber se a pessoa é boa ou ruim. Se a pessoa vende uma imagem boa, posta coisas engraçadas e tal, o aluno se amarra. E de polícia, então, irmão, o cara se contagia fácil, né? Sim, sim. E pelo que eu É uma vejo... profissão muito massa. Então, assim, o cara realmente fica... É Verdade, foda. Quando eu estava pra polícia, eu lembro até hoje, Lucas, que eu vi 2 policiais lanchando nos girafas. Eu tava começando a estudar, eu fiquei olhando assim, eram 2 policiais civis. Tipo assim, impressionado, aí meu primo, para de olhar os caras, pois vão achar que você é folgado. E tipo assim, cara, que deuses, né? a Não, gente fica assim gera uma mesmo. vontade. Então o aluno tem que tomar cuidado só. Se você escolher professor bom, você vai ter um material bom. É Sim, possível. Eu exato. tenho colegas aqui que passou pro MP pro PDF, mas aí vai de cada um, entendeu? O Eu, PDF te- dele eu, existe há 5 anos. Então aham. pensa, tem um PDF 1000 anotações. Tá? Eu ia te perguntar exatamente isso. Você conhecia pessoas que passaram para promotor usando PDF, né? Porque eu não Conheci. conheço muita gente que passa para concursos jurídicos, né, usando PDF, mas eu conheço muita gente que passa para concursos policiais, tipo de escrivão, agente, usando PDF, né? Que eu acho que exige um conhecimento um pouco menos aprofundado, né? Do Sim, que eu para assim, concursos jurídicos. se você for fazer uma prova para agente escrivão e tu for querer estudar o Renato, por exemplo, o cara vai perder Não, muito tempo para uma matéria só. Se você for exato. olhar lá no DF agora, acho que vai ser, são 120 itens do CESP, se eu não me engano. O de direito está bem menor, o diretor optou por exigir mais as outras matérias, justamente para abrir o leque mesmo, tá todo mundo ali em pé de igualdade. Aí tu Sim, vai colocar um cara para estudar Renato, para cair 10 itens, cara, ele tá fora do jogo. Então, sim. assim, mas aí o aluno tem que fazer uma triagem, né? Parece que o direito tem diminuído a importância, né, nesses concursos de cargo de agente, escrivão, e tem aumentado a importância de outras matérias, né, contabilidade, Lucas, informática. na minha visão, eu acho até mais justo, porque você amplia mais, sabe? Sim, Porque se você aplica uma prova de forma igual ao antidelegado, meio que você está dando muita prioridade para pessoas formadas em direito. Então aí você sim, também tira a acho. chance. Eu, quando passei para agente de polícia, lá no DF, eu era formado em publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Tudo a ver com Então política. pensa, mas aí você ouve falar o quê? Você vai falar assim, olha, só passa quem é formado em direito. Pô, eu achei bem legal do diretor isso lá. Então, assim, foi uma situação que tu nivelou todo mundo, né? Sim, Mas para delegado, eu indico sim o Renato. Cara, o Renato eu vou indicar até morrer, sabe? Tipo assim, não, para é bom todos os demais, é bom concursos. demais. É É, muito bom. para todos os concursos. Lucas, então vamos lá aqui. Já respondeu essa parte aqui. O seu estudo específico, a gente já matou as principais 4. Porque você quer falar um pouco das outras, das pontuais? As matérias, por exemplo, assim, civil você estuda por onde? Que Sim. normalmente cai para delegado, e normalmente cai mais a parte geral ali, né? Aham. Geralmente, essas matérias pequenas eu usava sinopse da Juspod, né? Que tem sinopses muito boas, são curtas e tal, traz bastante a letra de lei, alguns Alguns sinopses da exercícios. Juspod já tá gigante, cara. Tem sinopse grande também, né? Não, Mas você eu pega acho a de constitucional deles, são 2 tomos, muito boa, lá do Taveira, é bem grande, bem legal. sim, mas essas sinopses de matérias menores, eu acho que elas são um pouco mais curtas, né? Então, eu acho que para concurso de delegados, essas sinopses são suficientes. E algumas eu nem usei sinopse, algumas foi mais pelas aulas do cursinho mesmo, por exemplo, civil. Foi pelas aulas do cursinho e letra de lei, né? Não usei nenhum livro para civil. Não achei Civil, quando o necessidade. cara descobre que se ele decorar aquela letra de lei ali e souber os informativos, aí ele descobre que ele tá um passo muito à frente da galera. No Aham. civil, na letra de lei. Você falou tudo aí. E, e Mas esse civil, seu estudo, delegado, Lucas, assim, é bem batidão, civil, delegado, né? Geralmente são as mesmas questões, a mesma matéria que é perguntada, personalidade, bens e tal. isso. Então, se você estiver atento com isso, sim, dá para matar fácil.
Lucas, e teu estudo específico, agora vamos para a forma de estudo, que eu acho que é isso que a galera quer saber. O teu estudo específico para uma primeira fase. Precisa fazer questão para passar? Basta só ler a doutrina ou o material que o cara formar? É necessária a leitura de informativos? O que você tem a dizer aí? Então, o meu estudo basicamente foi, eu assistia às aulas do cursinho, e aí depois eu aprofundava na doutrina, e, cara, quando eu vou te falar, quando eu comecei a estudar assim, eu não sabia esse negócio ainda de jurisprudência, como é que funcionava isso, que isso caía em concurso e tal. Eu só fui descobrir isso quando eu estava chegando perto da prova lá de Goiás, que eu descobri lá que o Dizer o Direito lá publicava aquele resumo de jurisprudência para concurso, né? Aliás, só quando eu estava lá na prova, quando eu estava lá na cidade já, eu fui conversar com o pessoal que ia fazer a prova, eles falaram, ah, você leu tal resumo de jurisprudência? Eu falei, não, nem sabia que era isso, cara. E pra você ver como eu não estava preparado para passar nesse meu primeiro concurso, né? E aí que eu descobri que... Depois que surgiu o Márcio André aí, né? Eu tô falando o Márcio André Lopes Cavalcante, o pai dos Isso. concurseiros, né? O cara revolucionou, né? Jurisprudência no ensino Ficou muito jurídico aí. fácil. Mas sabia, Lucas, eu vou dar um bisu pro pessoal, que vai fazer para delegado aí principalmente. Se eu fosse examinador, né? Se você observar, o Márcio André ele comenta todos os julgados de forma exemplar. Uhum. Mas não é tão concomitante. Então, assim, o examinador também sabe que o Márcio André existe. Então, o que alguns examinadores, principalmente eu vejo isso muito em prova de MP, que ele costuma fazer? Ele vê lá, a prova vai ser, vamos supor, domingo agora, vai ser a prova. Aí ele entra lá no site Dizer o Direito e vê que foi até tal informativo publicado. Aí ele entra no STJ e vê que tem mais 3 posteriores ao último comentário. Se ele pegar um daqueles ali, o Juninho erra. Por que o Juninho erra? Porque o Juninho massificou e só olha por ali. Ele não consegue abranger e olhar para o outro. Então a gente sempre indica, ó, o melhor informativo para estudar é o Márcio André. Não vai nascer ninguém que vai ensinar igual. Isso não tem como. Hoje, na minha visão. Mas eu indico na véspera de prova ali, 2 dias antes, entra no STJ, entra no site do STF e olhe os informativos que não foram comentados ainda, que serão. Aí de nada adianta para você depois da tua prova. Né? Interessante. Eu realmente nunca fiz isso, né? Eu dei sorte, então, porque eu pegava minha jurisprudência exatamente pelo site ali do Dizer Direito, cara. Aquele resumão de jurisprudência que ele fazia ali. Você fazia questão, Lucas? Eu, pessoalmente, não fazia questões. Eu fazia só as questões que vinham ali na doutrina, né? As doutrinas de concurso. Vem algumas questõezinhas ali para verificar se você entendeu, ali no final do capítulo, né? Umas 5, 6 questões. Eu fazia essas questõezinhas que vinham ali no livro. E eu fiz alguns simulados, assim, uns 2, 3 simulados durante toda essa minha preparação para o concurso. Mas eu não usava site aí de concurso, de questão. Eu até cheguei a assinar o que é concurso durante um tempinho, mas eu fiz umas 2, 3 questões e larguei mão, porque eu não gostava, achava que eu estava perdendo tempo fazendo questão. E eu sei que isso é algo bem pessoal, né? Porque muita gente aprende, de fato, fazendo questão, e é bom para muita gente, né? Mas também eu acho que as pessoas têm que ter noção que não é necessário, né? Não é algo obrigatório, né? Se você não fizer questão, você não vai passar. Isso não existe, né? Se você conhece o Júlio César Almeida? Professor de Processo Penal? Ele é de São Paulo aí. Ele é ex-juiz de São Paulo, ex-juiz do Rio Grande do Sul. E agora ele é procurador da República. Não conheço, não. E aí, sabe quantas questões no total ele fez para passar nesse concurso? De procurador? Chuta o número aí. Ele tem esse número contabilizado. Caralho, é um número alto, né? Eu imagino, né? Pode ir. 5.000 questões. Eu não tenho muita noção das coisas. 0 questões. Beleza. Ele nunca fez questões. Se você quer desanimar para prova oral, você digita no YouTube assim, prova oral Júlio César de Almeida. Cara, destruiu. A examinadora fala assim para ele, doutor, eu vou te fazer uma pergunta, se o senhor não entender, a gente vai fazendo outras até o senhor ir construindo a resposta. Aí tudo bem. Ela faz a primeira pergunta, ele não para de falar mais. Nota máxima, primeiro colocado, disparado. Então, assim, na minha visão, Lucas, isso que tu falou é muito importante, porque eu fazia questão, eu tinha assinatura de questão, mas eu não tinha aquilo de, tipo assim, cara, eu tenho que fazer 100 questões hoje, porque se eu não fizer, eu não passo. Tem que fazer 100 amanhã, senão, sabe? Eu não tinha isso, eu fazia quando dava na telha, ia lá e fazia mesmo. Agora, o que eu não concordo, mas dizem que existem, esse eu já desconheço. Mas são pessoas que falam que passou só estudando por questão. Pode ter passado? Beleza, pode ter passado. Mas qual que é o risco disso?
você fica limitado a só saber o que já caiu. Concorda? Se Não, você só estuda por questão... Sim, e como é que, se você só estuda por questão, você não sabe nada de direito, na verdade, né? Como é que você vai exercer sua profissão depois, se você só estudou, eu não sei como é que a pessoa aprendeu direito só estudando por questão. Não, Porque não você, existe segredo, cara. Assim, fulano só passou porque fez questão. É claro que é uma forma de aprendizado. Sim, você vai errar, você não erra de novo. Claro, sim, isso aí é automático. Só que tem pessoa que aprende só lendo. Tem pessoa que aprende ensinando. Ensinar realmente. Depois que eu passei a dar aula, você vê que você memoriza coisas que você jamais imaginaria estudando só. Então tem várias aham, formas de aprender. Questão é uma delas. O que não pode é ser 8 ou 80. Se você não faz exato. questão, você não passa. Se você faz, você passa. Não existe isso. Né? Exato, acho que cada um tem que achar o método que funciona para si, né? Não tem fórmula mágica. E você tinha método de revisão, Lucas? Acho que essa é uma das maiores perguntas aí que a galera quer resposta. Então, outra coisa, eu também não tinha método de revisão, cara. As minhas revisões eram basicamente feitas quando eu ia fazer alguma nova etapa de concurso ou quando eu ia fazer algum novo concurso, né? Como eu fiz uns 6 concursos aí durante a minha preparação, né? Durante a minha caminhada dos concursos aí, sempre que eu ia fazer uma nova prova objetiva, ou ia fazer uma nova prova dissertativa, ou ia fazer uma prova oral, eu dava uma revisada geral naquelas partes que eu achava que eu tinha que revisar. Mas eu não tinha uma revisão periódica programada de determinadas matérias, assim. Você passou em quantas primeiras fases, Lucas? Então, dos 4 concursos que eu passei, né? Foi delegado Mato Só Grosso, 4, né? Goiás, Só 4 concursos. PF e São Paulo, né? E aí eu Foi não delegado de passei. qual? Mato Grosso, Goiás, São Paulo e PF? Isso, isso. E aí eu não passei naquele concurso de Goiás, né, que foi anulado. Eu não passei num concurso da Magistratura Federal, do TRF2, que eu prestei um pouco antes ali da Polícia Federal, porque tinha as mesmas matérias, né? Eu falei, vou prestar para ver como é que eu vou, né? E eu tava lembrando esses dias, eu prestei também um concurso da ABIN, advogado da ABIN. Eu também não passei também. Tá. Eu vou falar os que eu passei aqui, Lucas, de primeira fase. Eu vou tentar lembrar de alguns aqui. Não que sejam muitos, mas porque eu descobri uma técnica, uma fórmula mágica de passar. Brincadeira, mas um colega me deu uma luz uma vez, muito interessante, uma dica importantíssima, cara, para carreiras jurídicas, delegado. Então, vou falar pro pessoal. Que eu me recordo, vou falar só dos jurídicos, né? Então, assim, não vou falar dos outros que eu já passei. Foi lá desde o início, né? Eu tenho só 14 anos aí de Uhum. concurso público, né? Estudando para concurso. Eu passei, Lucas, para juiz. Primeira fase, Rio Grande do Sul e Minas, mas não fui fazer a segunda fase por 2 motivos. Um, porque eu não sabia fazer sentença. Mentira, mas eu também não sabia mesmo. Ah, Mas não é estava porque eu preparado, passei né? concomitante para promotor de justiça. Uhum. E aí eu preferi estudar para a segunda fase de promotor. Agora, a primeira fase de promotor, cara, foi promotor de Minas. Não, pelos que eu fui para oral, né? Santa Catarina, São Paulo, Paraíba. Aí depois também, primeira fase, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Minas. Aí eu acho que eu já passei umas 10, 11 provas de primeira fase, juiz promotor. E aí Caramba. aí eu vou dar a fórmula mágica pra galera. Tem a fórmula mágica. Claro que não tem. Mas eu aprendi uma coisa, Lucas, muito importante para a primeira fase. As pessoas erram muito, igual a gente estava falando aqui. A gente falou de questão, a gente falou de doutrina, a gente falou de informativo, e só na hora que a gente tocou no ponto civil, a gente citou a palavra lei seca, né? Que é uma coisa que ninguém gosta. Então, o que Verdade. eu passei a fazer e eu falo pro pessoal, e quem fizer isso, cara, dá certo. Dá certo. Você vai ver que às vezes aqueles 5 pontos ali que você está ficando do corte, você tira esse espaço nisso. Que hora que eu fazia? 30 dias antes da prova. Professor, tem que ser 30, 31, 29, né? O Juninho tem isso, né? 30 dias, um mês, porra, antes da prova, independentemente de quanto for aí. Faz teu cálculo. Eu parava o estudo denso de doutrina. Parava mesmo. Meus livros iam para o lado. E aí a Uhum. importância do caderno. Porque eu tinha meu caderno de todas as matérias. Eu tenho ainda, eu uso no trabalho os cadernos. Então, assim, o que eu fazia, Lucas? Esses 30 dias, eu torrava a lei seca. Eu vou pedir depois, eu vou divulgar no meu Instagram, tem uma foto com as leis que eu deveria ler. Seja código específico, né, código penal, ou leis específicas. Principalmente de direito ambiental, que eu achava que era o calcanhar de Aquiles aí para a prova objetiva. Então, o que eu fazia? Nesses 30 dias, eu li essas leis,
pelo menos 3 vezes, de ponta a ponta. Código todo, leis completas, tudo, de ponta a ponta. Claro, o civil ali você vai escolhendo. Civil, chega nos contratos, você pula. Se for para promotor, se for para delegado, para juiz, você já tem que ler. E eu fazia isso, cara. Eu chegava com a prova, com a lei seca literalmente decorada. E olha a relevância disso, Lucas. Fui fazer minha prova oral em Santa Catarina e já prova oral. Mas você vê que prova oral, tu vai ver que ela é muito parecida. A gente vai comentar aqui. Você lembra quando a gente treinava? Vou até contar teu segredo pro pessoal, que era o moleque mais marrento do treinamento. Mas vamos falar disso. A primeira pergunta, Lucas, simplesmente, cara, leis extravagantes. Quando o examinador falou assim, doutor, vou te fazer umas perguntas aqui sobre as leis extravagantes do direito penal, processo penal. Pô, o sorriso veio aquilo, que eu dava aula, né? Todo alegre, assim, coração já palpitando. Aí ele fala assim, simples. Doutor, vamos tratar aqui do Código de Trânsito Brasileiro. O 298 aqui tem umas causas listadas. Umas espécies que agravam sempre a pena. Cita pra mim, doutor, quais são essas causas? Aí tu já, caraca, porque o 298, muitas vezes ele confunde com as causas do 302, né, que é do homicídio culposo. Aí eu fui falando, o examinador ali era aquele assim, o examinador é muito difícil, sabe? Difícil, as questões dele são muito difíceis mesmo, assim, um 5 nele é 10, sabe? Tirar 5. Aí eu citei 6, Lucas. Olha o que ele respondeu pra mim, doutor. Aqui tem 7. O senhor citou apenas 6. Qual é a 7ª? Cara, tu olha assim... Porra. Pensa, né? Não, ia falando sério, né? Aí tu chega... Caraca, mas a importância da lei seca. Por quê? Porque de tanto você ler, você acaba memorizando muita coisa. Tem o Daniel. Mas, Daniel foi o primeiro colocado... Hã? Deixa eu te falar, as provas orais que eu fiz... Você já fez prova oral do CESP? Tem alguma MP, alguma CESP ou não? Não, né? Prova oral do CESP foi... Não, peraí, a minha foi... Não. A minha foi Universa na época, agora do MP. Porque eu fiz Mas o CESP é informativo. Eu fiz prova oral do CESP no Mato Grosso e na PF, né? Não é assim letra de lei. É um pouco de doutrina e jurisprudência. Sim, CESP eu ia falar isso. Não tem pergunta assim letra de lei, não. Então, a prova de São Paulo, a prova oral de São Paulo foi mais assim. Tinha pergunta de letra de lei, inclusive das convenções internacionais, né? Tinha uma examinadora lá de direitos humanos que era pegou pesado, assim, perguntou letra de lei de convenção internacional, mas as da CESP não eram assim letra de lei, eram mais doutrina e jurisprudência. Esse que eu falei, Lucas, de pegar 30 dias e ler a lei seca, tem um colega aqui que chama Daniel Dal Ponte, foi o primeiro colocado do meu concurso. Daniel passou em todas as fases apenas de 5 concursos de Ministério Público. Pouco, né? Pouco, é. A gente até brincava aí que ele estava jogando o War. Ele queria dominar todos. Passar em todos os estados. E ele indicava, cara, ele tem 1000 mnemônicos. É uma estratégia dele. Então, para tudo, ele tem um mnemônico. Para tudo, para tudo. Você quer saber aquele artigo 15 da Constituição, causas de suspensão ou perda dos direitos políticos? Aí ele tinha lá Caim condenado, negou não sei o quê. Ele tinha Então, assim, tem gente que tem muita facilidade. Você tinha de fazer isso, Lucas? De fazer mnemônico ou não? Não, cara. O único mnemônico, assim, que de fato eu decorei e guardei foi o direito administrativo dos atos lá do COFIFOMOB, né? Dos elementos do ato administrativo. Foi o único mnemônico que eu guardei. Né? Eu limpo também dos princípios, né? Mas foram esses 2 únicos mnemônicos, assim, que eu guardei. Não era muito disso, não. Então, era mais a doutrina densa mesmo, né, Lucas? Eu achava difícil ficar criando esses mnemônicos, decorar essas coisas assim, nunca pensei muito nessas coisas. Legal. Então, na tua primeira fase mesmo, você mantinha a doutrina mesmo, então, assim? Eu mantinha a doutrina, dava uma revisada em letra de lei, com certeza, principalmente na Constituição, né? Tipo, quase sempre, antes de fazer o concurso, dava uma lida ali no artigo 5º, né? Acho sempre uma boa dar uma relida no artigo 5º. Alguns artigos de lei ali que eu sabia que prova de delegado é muito comum de cair, né? Lei 12.850, sempre dá uma lida ali, né? Ação controlada, delação premiada, esse tipo de coisa assim, porque tem algumas características específicas ali que sempre caem, né? E eu pegava muita jurisprudência também, chegando perto da prova. Eu dava uma revisada geral na jurisprudência, principalmente também ali no site do Dizer Direito, né? Legal. Então você sempre batia nesses dois. O meu pegava sempre caderno, nesse finalzinho, né, nos 30 dias. Vai acabar em 10 segundos nossa live. Nossa live vai cair em Então a gente segundos. já volta e trata das próximas fases. Falou? Bem mais rápido agora. Beleza.